Olá, meus caros. Inicia nesse exato momento o Gospel News do dia 27 de fevereiro de 2019. Vamos às principais notícias que estão na pauta e na ordem do dia. Vai deixando o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Primeira notícia referente ao posicionamento do então deputado Marco Feliciano, que disse que o PT, o PSOL e o PCdoB são responsáveis ou cúmplices por tudo isso que está ocorrendo na Venezuela. PT, Partido Trabalhista, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o PSOL, Partido Social Liberal. E ele tem, em tese, uma certa razão, porque eles apoiam a ditadura do Maduro, que tem vitimado muitas pessoas, que há um êxodo, uma saída de venezuelanos, segundo a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, de mais de 3 milhões de venezuelanos espalhados por toda a América. Há muita fome, sofrimento e etc. Eu falei no comentário, antes, obviamente, do Gospel News, referente à maçonaria estar por trás. Concordo que esteja, mas não é porque ela está aí se devorando, utilizando as suas duas frontes, de trás e de frente, de esquerda e de direita, que eu não vou emitir a minha opinião à luz do Evangelho. Eu não tenho como compactuar com aquilo que os venezuelanos estão sofrendo lá. Isso realmente é ter uma certa sensibilidade e procurar amar o próximo a si mesmo. Nesse sentido, o Marco Feliciano tem razão, apesar de divergir de muitos posicionamentos dele referente a tantas outras coisas. E diga-se de passagem que o próprio Marco Feliciano, que agora está do lado da direita, ao lado de Jair Bolsonaro, esteve já ao lado de Dilma, esteve já do lado de Lula, ou conversando, assim como Silas Malafaia e tal. E o interessante é você perceber que tem muitos comentaristas por aí, até no YouTube, falando mal, e muito, do Marco Feliciano, mas porque ele está na direita. Quando ele estava na esquerda, não falava, Então é um pouco, tem uma certa hipocrisia, É algo bem hipócrita aí, diga-se de passagem. Inclusive quando colocaram ele para ser ministro, não era ministro, era representante lá de uma comissão, de ética e justiça, me parece. Deu aquela celeuma toda, mas quem que ele estava lá? Estava defendendo o governo ainda do PT, de alguma maneira, Enfim, se você for procurar a história dele, tem envolvimento com Lula, assim como Silas Malafaia e tal. Então, a gente vê como as coisas mudam, não seria da água para o vinho, mas mudam do nada e para pior, por conta da questão ideológica ou partidária. O mesmo que está atacando agora o PT e tal, talvez os outros sim, porque o PSOL e também o PCdoB tiveram atritos com ele pelo fato do posicionamento de fé dele, que eles são contrários. Agora o PT foi até de alguma maneira defendido por eles, inclusive o Magno Malta e tal. Então agora eles falam mal, Essa é a grande realidade. Bom, deixe seu comentário referente a essa notícia do Marco Feliciano. Teve um camarada que chegou até a falar que o Marco Feliciano foi o que orquestrou esse debate ou embate, referente aos homossexuais e à igreja. Não foi, isso já vinha há muito tempo. Eu já falei até lá aliás, que era a reportagem que está agora, Bruno G, referente à onda do feminismo que surge da década de 90, aí o movimento LGBTQI surge também a partir daí, todo engajamento contra pastores, contra padres e religião, dizendo que eles são realmente um câncer, uma espécie de câncer para eles, que por conta deles que nunca vai acabar o preconceito, etc. E o Marco Feliciano, aproveitando desse claro engajamento aí, foi um dos militantes contra esse movimento que advém lá dos Estados Unidos, da Europa, enfim. Não é nada novo, não. E não foi o Marco Feliciano pioneiro nisso tudo aí.
ou ele que puxou essa contenda toda, né? Não foi. Já tinha, no entanto, não tinha alguém para contestar, tá? Quando eu falo que já tinha baderneiros do movimento LGBT, fazendo uma série de escárnio, não só a fé evangélica, mas a católica principalmente, tá? Então é uma falta de conhecimento de alguns que vão falar determinadas coisas e não sabem nem do que estão falando, né? Falo apenas de acordo com os seus achismos. Bom, vamos à segunda notícia aqui no Gospel News, referente à Venezuela também. O representante venezuelano, parece que era até o ex-vice-presidente da Venezuela, esteve falando, dando seu pronunciamento na ONU. Em protesto, a delegação brasileira saiu, bem como de outras 60 nações, inclusive aqueles que eram representantes do Grupo de Lima, né? Deixaram o sujeito lá falando que, segundo a óptica dele, não existe ditadura, não existe ninguém passando fome, não existe êxodo ou saída dos venezuelanos, está tudo sob controle, está tudo ok, né? Só na mentalidade deles. Inclusive, agora recentemente, a turma do MST acabou viajando lá para a ONU para também dar aquela força para a Venezuela, para ajudar ainda mais o governo Maduro, né? É lamentável realmente a gente ver isto, sabendo que é uma jogatina, claro, dos poderosos, mas se a gente for analisar tão somente do viés político, né, e sociológico e tal, a gente percebe que é algo desumano, que realmente visa a matança de pessoas ou a redução da população, né, com essas intrigas internas, com essas ideologias é, realmente psicopatas, tá? E, obviamente, tudo por conta do quê? Da avareza, do dinheiro, do poder, da fama. Como eu já disse, esses grandes aí, da grande elite, Nova Ordem e tal, bem como os maçons, né, que vão para a maçonaria para ficar rico, eles estão aqui no Brasil em conflito, né, para quem fica com a regência, a liderança do GOB, né, do Grão Oriente do Brasil. Então, para você analisar, se não houvesse realmente algum prestígio, alguma ajuda, ou, melhor dizendo, algum benefício para esse presidente, eles não estariam aí se degladiando. Então, isso denota que ser um maçônico de alta patente ou presidente de uma grande corporação maçônica, vamos dizer assim, traz uma série de benefícios. Imagina, obviamente, de nações, né, ou representações de nações, etc. Aí você percebe que a teoria da conspiração em determinados pontos não bate, porque está tudo aí evidenciado. Existe sim um grupo de interesses, existe sim famílias poderosas que controlam de uma maneira, não vamos dizer total, mas algumas coisas sim controlam, está mais do que evidenciado, né? E nós temos que fugir isso, claro, sempre à luz do Evangelho e não tendo o viés ideológico ou partidário, mas combatendo toda a desumanidade, corrupção, maldade, porque isso configura um governo ímpio. Na Venezuela nós temos um governo ímpio, com toda a seguridade, tá? No Brasil nós temos um governo meia boca, vamos dizer assim, nem ímpio nem injusto, principalmente agora com essa questão da Previdência, né, da reforma da Previdência, que poderá ser aí aprovada e contra o povo. Agora, se a gente for analisar ambas nações ou ambas ações da maçonaria, elas visam combater o povo. Visam combater o povo e, então, prezar só pelo seu grupinho, pelos seus conchavos, aliados. Bom, comente acerca dessa notícia também, né? E vamos à terceira e última notícia aqui no Gospel News. Deixando seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva. Puder ajudar o canal, ajude. Abaixo tem no link da descrição a conta para você ajudar, para a gente
melhorar aqui. Eu também tenho as parcelas do celular para pagar. Se os irmãos puderem contribuir, estarei aqui orando e agradecendo a todos. Então vamos à última notícia referente também um pouco à política, um pouco à religião, e como a gente tem trazido aqui no próprio canal. Então essa notícia ela diz respeito exatamente. Mas antes, para provar que não estou mentindo, você está vendo aí, ó. Marco Feliciano e a Dilma. Voltamos na Dilma, é 13, PT, 2010. Olha que legal, olha que bacana, né? Hipocrisia, né? Maravilhosa. Bom, vamos à última notícia referente a Michele Bolsonaro, que nesse domingo foi para a Igreja Batista Atitude agradecer pelo grande livramento, a grande bênção referente à cirurgia de Jair Bolsonaro, ter dado tudo bem, né? E ele ter conseguido vencido, ou ter vencido mais essa, vamos dizer assim, dificuldade. E nas palavras dela, agradeceu a Jesus, agradeceu ao pastor dizendo, meu líder, eu te amo, pastor, e tal. É interessante a gente, obviamente, agradecer pelo livramento, pela bênção, né? A gente, como ser humano e cristão, não pode desejar o mal ainda que a gente queira para alguém que pense diferente de nós, né? Como muitos quiseram aí que o próprio Bolsonaro morresse, né? Até mesmo os próprios aliados, entre aspas, mas ocorreu tudo bem. Mas eu acho interessante, nesse caso aí, ela dizer o seguinte, meu pastor, meu líder, eu te amo, meu pastor. Meu líder, acho que fica meio complicado, né? Porque o nosso líder tem que ser Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor. Não é qualquer um aqui da terra que tem que ser nosso líder. Às vezes, com todo respeito a alguns batistas, eu sei que tem uma série de derivações ou de nomenclaturas ou de nomes batista, né? Batista, no caso dela, é atitude, tem Batista da Esperança, tem Batista de vários nomes, assim como a Assembleia, né? Assembleia Madureira, etc. Mas tem alguns batistas que eles prezam tanto pelo pastor que eles acham que até o pastor é um Deus. Eu acho isso muito equivocado. Uma vez eu tive, entre aspas, uma pequena discussão, eu estava na praça da cidade e aí apareceu uns irmãos batistas cantando o hino. E eu fui cantar junto com eles. Até eu pedi, muita gente boa a eles, o violão emprestado, entoamos alguns hinos espirituais e tal. Aí ele perguntou de que igreja que eu era. Eu disse, não, eu fui obreiro da Deus e Amor e tal, no momento estou parado. E parado, entre aspas, disparado para a igreja. Eu não frequento igreja, na época nem frequentava mesmo. Depois eu comecei a frequentar uma vez ou outra. E ficava em casa lendo, orando e tal. Aí ele disse, você tem que ir. Aí nós começamos uma longa e extensa discussão, vamos dizer assim, até uma discussão mesmo, que um falava então alto de um lado e eu do outro, e no fundo não resolveu nada, foi até uma obra do maligno. Mas eu queria demonstrar para o camarada que eu não era contra ele ir para a igreja, né? Que eu poderia, em um dado momento, ir também. Mas eu só queria dizer para ele era o seguinte, ele não entendeu e achou que eu era algum membro dos desigrejados, que vai ao extremo. Eu não sou favorável do extremo dos desigrejados, não, de achar que todo mundo tem que sair do templo, que não precisa de templo. Ora, tem alguns que necessitam de templo para ter uma certa recuperação de alguma, vamos dizer assim, a patologia ou doença, ou para ter a recuperação até mesmo no sentido de alguns vícios, de pecados, etc. Enfim, cada caso é um caso, sentença, cada cabeça é uma sentença, e a própria Bíblia nos diz que tem uns que têm uma fé para uma coisa, outros têm fé para outra. Então a gente tem que respeitar aqueles que são um pouco mais fortes na fé, ou que são mais fracos, que ficam no meio dessa fé e tal. E aí o que eu queria dizer para o rapaz era o seguinte, meu camarada, o líder
é Jesus e a igreja somos nós. Independe, não precisa necessariamente estar no templo adorar o Senhor. Posso adorar o Senhor em qualquer lugar, até aqui na praça, como a gente está fazendo aqui, estamos adorando. Ah, mas você tem que ir regularmente, domingo, pelo menos uma vez e tal. E aí ficou naquela discussão e eu já também me alterei e tal. Tem alguns batistas que são um pouco fundamentalistas nessa parte, tá? Eu não sou favorável do extremismo desigrejado, não sou mesmo, bem como não sou favorável do extremismo daqueles que pensam que porque estão no templo que vão ser salvos, que são de Deus, e que todos aqueles que estão fora do templo estão desviados do caminho do Senhor. Isso não é bem verdade, né? Porque de fato Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele procura tais assim que adorem. E Deus é espírito, isso quer dizer que independe do local, até porque Deus é o quê? Onisciente, sabe todas as coisas e é onipresente, né? Está em todos os lugares, ok? Então eu trouxe essa notícia para fazer esse pequeno comentário acerca da Michelle Bolsonaro. Acho interessante agradecer, acho interessante se unir, congregar no sentido para fazer uma oração, mas a congregação pode ser várias, não necessariamente num tempo com o CNPJ, com pastor e tal. Pode ser um encontro numa praça, pode ser um congresso, pode ser até mesmo como estão fazendo aí no congresso, muitos cristãos orando, né, no próprio congresso e fazendo culto. Qual é o problema, né? Pode ser de várias formas. É isso que a gente tem que ter em mente, ok? Eu não tenho mais tempo aqui, vamos encerrando esse Gospel News. Deixe seu like, comente. Ainda eu quero acrescentar que o próprio vice-presidente do Donald Trump, Mike Pence, falou de Deus. Olha, Venezuela, o livramento que Deus está te dando, né, para eles reconciliar. E agora parece que tem uma notícia, não sei se é verídica, mas está aí que o Maduro queria falar com o Donald Trump. Tomara que seja, que se resolva esse dilema aí dos venezuelanos. Abraço, dê o seu like, comente e até o próximo Gospel News.